Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara da onde? Do templo, grife isso aí, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Escreva do lado, utensílios sagrados. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de quem, pessoal? De Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, grife aí, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia. Olha, ele chamou encantadores, os caldeus, os feiticeiros e os sábios. Qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura. Irmãos, não puderam nem ler, quanto mais interpretar. Amém? Quantos aqui têm problema de ler a Bíblia? Se você não consegue ler, quanto mais entender. Então, preste bem atenção nessa palavra. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele, grife aí, luz e o quê? Inteligência. E o que mais? Sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino.
Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber o quê? A interpretação. Quem está lendo comigo a escritura? E a interpretação, ela vem do Espírito de Deus. Amém? Diga assim: só entende a palavra de Deus quem tem o Espírito de Deus. Amém? Eu queria fazer esse parênteses. Aí você diz: mas como, pastor? Como é que funciona isso? Como é que é a mecânica disso? É que, irmão, se você não tem o Espírito Santo, são apenas palavras, as quais você não consegue entender para si. Talvez até você entenda para o outro, mas para você não. Talvez até você consiga olhar para o outro, mas nunca para você mesmo. E essas palavras são espirituais. Elas falam de salvação, de restauração, de transladamento de trevas para a luz. Elas falam de coisas que são soberanas na nossa vida. Amém? Então continue comigo. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles, até disso destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, quem crê? E todos os teus caminhos, quem crê também? A ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, diga, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, as coisas que o olho não viu e ouvido nenhum ouviu, são coisas que o Senhor nos revela pelo teu Espírito. Então eu creio nisso e recebo. Diga amém. Pode sentar. Queridos, aquela foi uma noite de paixões, de zombarias, de arrogâncias, de ousadias. Aquela foi uma noite cercada de muita carnalidade, de muita concupiscência. Assim como a noite de muitas pessoas, assim como a vida de muitas pessoas. No entanto, Belsazar, ele sabia de tudo o que havia acontecido com seu pai Nabucodonosor e de como Deus tratara com seu pai.
e de como seu pai tratara com Daniel, com Sadraque, com Mesaque e com Abdinego. E mesmo assim, não se deu por avisado. Mas do contrário, ele pega aquilo que é santo, aquilo que foi separado, os utensílios do templo, e ele os busca para si. E ele, ao tirar esses utensílios para si, ele bebe, e na esbórnia de sua prostituição, do seu adultério, da sua lascívia, no seu orgulho e na sua soberba, ele usa o que é sagrado, o que é santo, com as concubinas, com as prostitutas, com os seus generais, se exaltando acima de Deus. Domingo passado nós falamos do rei Uzias, que entrara no templo, que entrara no local chamado Santo dos Santos, e entrara com incensário e pegou lepra na testa, quem lembra? Ficou imundo, porque achando-se maior do que Deus, ou querendo usurpar aquilo para o qual Deus não havia destinado ele entra e faz o que não é devido. Ele desrespeita, ele desonra a Deus. Da mesma sorte fez aqui Belsazar. Ele pega aquilo que é sagrado, aquilo que Deus separou. Se você ler o livro do Êxodo, capítulo de número 25, você vai ver como Deus objetivamente fala a Moisés e orienta tudo o que ele quer no templo. Todos os utensílios que lá ele queria que fosse feito, que fosse colocado. E a Bíblia diz que ele deu a arte aos artífices para que eles, homens e mulheres que não sabiam fazer nada daquilo, tivessem sabedoria, tivessem entendimento, tivessem conhecimento da arte e pudessem produzir os utensílios para a casa de Deus. Mas Belsazar, mesmo avisado de tudo isso, Belsazar pega o que é sagrado e ele coloca, trazendo para si aquilo como escárnio. Talvez você fique pensando assim, pastor, esse homem é um louco. Quem pode dizer isso comigo? Esse homem é um louco. Porque ele pegou o que é sagrado. Ele pegou o que é santo. E ele usa o que é sagrado e o que é santo a seu bel prazer. As coisas do templo são santas. São ou não são? São sagradas, não são? São. Eu não sei, se você olhar aqui em volta, talvez você veja alguma coisa sagrada e santa. Tenta olhar aí na parede. Será que tem alguma coisa aqui sagrada e santa? Deixa eu ver. Não, acho que não. Acho que não tem, não. Tem? Alguém pode identificar alguma coisa? Mas se você olhar do seu lado, tem alguma coisa sagrada e santa. Porque cada um de vocês foram consagrados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Cada um de nós fomos separados. Sabe, o sagrado não é o templo feito por mãos humanas. Então o homem pode usar da sua sabedoria, do seu conhecimento, para fazerem templos suntuosos. E hoje nós observamos muito isso. A megalomania humana, e por que não dizer gospel, pastoral, de querer construir monumentos espirituais a Deus. Na verdade, a si mesmos, porque eles querem dizer, eu sou o pastor de uma grande e bonita igreja. Irmão, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas hoje, através do Espírito Santo, Ele habita em nós. E o que há de mais santo dos santos, de mais sagrado, de inviolável, somos nós. Porque nós fomos comprados pelo bom preço. Nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Então, é triste a gente observar que mesmo quando lá em Jeremias fala que não se faria mais arca, não se teria lembrança dela, quem lembra disso? Lembram disso? Jeremias 3, no verso 15, 16 e 17, eu acho. Quando vierem sobre vós pastores com conhecimento, com inteligência, já não se lembrarão mais da arca e não farão outra. Mas essa semana, uma igreja aí estava carregando, inclusive em controvérsia, a própria Bíblia, porque
O profeta Moisés disse que ela só podia ser carregada por homens sacerdotes, com varais de madeira, de acácia. Lembram disso? Eu também ensinei aqui a vocês esses domingos aí. Mas, além de se fazerem um templo, que não é o templo de Deus, mas ao chamá-lo assim, as pessoas aceitam como templo, e há um ato substitutivo, porque quando Jesus morreu na cruz, aquele sacrifício vicário, ele trouxe para nós uma substituição de templos. Jesus entrou em nosso lugar no sacrifício, para que, a partir de então, nós fôssemos consagrados o templo de Deus, o templo do Espírito. O sacrifício vicário faz isso em nós. Mas hoje, as pessoas, em controvérsia a esse sacrifício, constroem templos e dizem, este é o templo de Deus. E essa é a arca de Deus. E eles carregam em carros de bombeiro. Imagine se Deus rejeitou carro com boi, carro com vaca, imagine carro de bombeiro. Aqui chegamos. Qual a informação que temos a despeito de tudo isso? Estamos distante do Senhor, irmãos. Como Belsazar não entendia aquelas palavras mene, mene, tekel, passim, o povo hoje tem a Bíblia na mão. Você pode levantar a sua? Diga, essa é a minha Bíblia. Diga, essa Bíblia diz o que eu sou. Porque eu não sou o que os outros falam, mas sim o que a Bíblia diz que eu sou. Mas será que você entende que essa Bíblia fala e revela a você coisas que são sobrenaturais e que são soberanas ao entendimento do homem? Os homens não entendem o que está se passando no meio religioso. A formação prosélita continua, o proselitismo está avançando. As fronteiras do proselitismo estão alargando, estão avançando. Sabe, a gente vê que, como está lá escrito em Isaías, eles estão aumentando suas tendas. O proselitismo faz isso, ele aumenta tendas. Mas sabe uma coisa que acontece no meio do proselitismo? É que formam pessoas que são robotizadas religiosamente. Elas fazem aquilo para o qual são programadas e não aquilo para o qual são chamadas e vocacionadas. Nós não temos uma programação, irmãos. Esse culto não tem programação. Essa mensagem não tem programação. Porque aqui existe um chamamento de Deus para você e para mim. E nós trabalhamos aqui com uma vocação, uma inclinação espiritual para ouvir a voz de Deus. Sabe, até chegar aqui, talvez muitas vezes, eu digo 99% das vezes, eu não entendo o que Deus quer falar para ninguém aqui, nem para mim mesmo. E aí eu vou orar, eu vou pedir, digo, Senhor, eu tenho que entrar no oráculo e dizer, Senhor, e tenho que entrar no oráculo mais ainda, e mais aprofundadamente ainda, dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque, irmãos, as coisas que são sobrenaturais e que são soberanas, não se consegue acessar de meio natural, não se consegue perceber de forma humana. É por isso que as pessoas estão avessas à palavra. Por isso que o proselitismo avança, as práticas proselitistas avançam, e é por isso, irmãos, que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Se você abrir no livro de Oséias, abra por favor, capítulo 4. Posso ler? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há o quê? Verdade. Por que você acha que Jesus disse, eu sou a verdade? Porque não havia verdade, mas havia religião, não havia? Como que havia religião e não havia verdade? Será que isso pode acontecer, meu pastor? Claro que sim. Pode haver religião e não haver verdade. Haviam os fariseus, saduceus. Haviam várias escolas rabínicas daquela época. Então, mas onde estava a verdade? De certo que não estava com eles, porque senão a verdade não teria que se manifestar.
Somente onde há mentira, a verdade se manifesta. E ele diz: não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de quem? De Deus. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o que, pessoal? O conhecimento. O que você acha que estava faltando para Belsazar? Ele não conseguia ler, ele não conseguia interpretar, porque não havia condições humanas para isso. Não havia uma orientação espiritual na vida de Belsazar. Então ele não tinha como ler e não tinha como interpretar. E a Bíblia diz: porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Quem quer ser sacerdote e reino santo? Se você rejeitar o conhecimento, Deus vai rejeitar você e você não vai ser sacerdote. Pastor, mas tem muitos que são sacerdotes? Não, tem muitos que se dizem sacerdotes, mas não de Deus. E por isso que no dia em que as pessoas forem ser julgadas por Deus, haverão muitos que dirão: Senhor, eu falei em teu nome, eu expulsei demônio, eu curei enfermo em teu nome. E ele falará àqueles: afasta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Então aquele que não quis conhecer o Senhor, também não será conhecido por ele naquele dia. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Então, Belsazar não conseguia interpretar, mas não foi só ele não. Não foi só ele não. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que tiveram homens que tiveram esses probleminhas. Abra em 1 Samuel 15. 1 Samuel capítulo 15, quem achou? Versículo 10. Então veio a palavra de quem? Do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu o que, pessoal? As minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si numa coluna, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra de quem? Será que cumpriu? Irmãos, o prosélito, o religioso, ele pensa sempre que cumpriu a palavra. Quando alguém diz: olha, passa aqui pela água de Israel, passa pelo vale do Coloral, pega a vassoura santa, faz isso, olha, sobe nessa ladeira com um crucifixo, com a cruz nas costas, vai de uma cidade a outra carregando, de pés, carregando uma cruz. Faz uma promessa para São Sebastião, São José, Santo Antônio. Faz uma promessa para Maria, a Virgem. Faz uma promessa para Maria Madalena, aquela que era prostituta. Faz uma promessa, a desatadora de nó. Irmãos, e as pessoas, elas são engrupidas com esses invólucros religiosos, esses pensamentos. E aí começa. E olha, o marketing
é muito, mas muito generoso nessa hora. Muito generoso. Porque as pessoas dão às multidões todo o equipamento necessário, toda a indumentária necessária para o cumprimento daqueles rituais. E as pessoas são engrupidas nisso. Saul, ele tinha a palavra, mas ele resolve não seguir a palavra, mas ainda assim, ele se achava seguindo a palavra. Ele toma a frente de Samuel sem poder. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta. Ele não podia porque ele era rei, mas ele toma a frente do sacerdote Samuel. E ele diz: olha, eu já fiz conforme a palavra de Deus. É triste quando as pessoas estão dentro da igreja e dizem: eu faço do jeito que a Bíblia manda, e não fazem. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus e não vivem. É muito triste quando as pessoas se engoldam, se enganam, se ludibriam, quando elas mesmas não se apercebem no meio do pecado e da luxúria. Belsazar estava lá na luxúria, no pecado, usando os utensílios sagrados e achando que estava tudo bem. Saul, ele faz aquilo que não deve, e ele fala com o profeta, com o sacerdote, e diz: olha, já fiz conforme a palavra do Senhor. Mas o homem de Deus, diga, o homem de Deus, ele tende às coisas espirituais. E aí, ele tem ouvido para ouvir. Diga, tem ouvido para ouvir, tem olhos para ver, e tem coração para sentir quando as coisas estão erradas. Quem aqui consegue conceber essas coisas? Quem tem já esse discernimento de ouvir, de ver e de entender coisas que são sobrenaturais, que são espirituais e que, com certeza, através dessa audição, dessa visão, desse sentimento que nós chamamos de pensamento da alma, nós conseguimos acessar coisas que são fundamentais para não sermos destruídos. Amém? Para não sermos enganados, para não sermos engoldados. Então veja, quando ele fala assim, o profeta Samuel diz, verso 14, então perguntou Samuel: que quer dizer, pois, esse balido de ovelha que chega aos meus ouvidos, e o mugido de boi que ouço? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: espere e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e bem assim te levantou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói, diga destrói, totalmente. Diga de novo, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Grifa isso. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha o religioso falando novamente. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do anátema. Anátema quer dizer o quê? Do maldito. Para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Irmão, Deus quer alguma coisa maldita? Existe alguma coisa melhor do maldito, do amaldiçoado? Lembram de Acã, que tirou de Jericó despojos e escondeu debaixo da tenda? Agora eles pegam Agag, rei dos amalequitas, bois e ovelhas, as melhores, e dizem: olha, vamos entregar ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo. Diga, Deus não quer nada maldito. Amém? Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como em que se obedeça à voz do Senhor? O religioso está sempre fazendo holocausto e sacrifício, holocausto e sacrifício. A palavra do pastor que leva o povo ao proselitismo é: faz sacrifício, faz holocausto, faz sacrifício, faz holocausto. E sabe o que Deus quer, irmão? Deus quer que você entenda Ele. Deus quer que você entenda a palavra dEle. Porque senão você vai ficar olhando para a parede, mene, mene, tekel, passim, mene, mene, tekel, passim, você não sabe o que está lá. Antes da minha preleção, perguntei quem tem problemas de ler a Bíblia e entender. Vários levantaram a mão aí. E eu digo para você, a própria Bíblia diz lá em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O quê? O que o Senhor preparou para quem? Para aqueles que o amam. Ah, irmão, eu acho, pastor, que eu não tenho entendido bem a revelação. Ah, você não entendeu? Pois deixa eu te falar. Ficarão de fora aqueles que cometem prostituição, diga prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas. Você não entendeu isso ainda? Ainda não percebeu? Está escrito não na parede, está escrito na Bíblia que está na tua mão. Mas o profeta Moisés disse: olha, essas palavras que o Senhor fala não estão distante de ti, não está lá do outro lado do mar, nem no mais alto céu, mas está na tua boca e no teu coração. Sabe por que está na tua boca e no teu coração? Embora você não perceba, quando você fala de consciência, na verdade é o Espírito de Deus te revelando coisas. Ninguém aqui peca sem saber que pecou. Ninguém aqui erra sem saber que errou, porque o Espírito de Deus revela. Mas Belsazar, de forma indolente, essa palavra é muito séria. Eu falava com uma funcionária minha, e eu dizia: minha filha, sabe o que mais desagrada a mim quando eu vejo coisas erradas na empresa? Ela disse: não, a indolência. E você sabe o que é uma pessoa indolente? Não é aquela que você fala, reclama e ela resolve. É aquela que você fala, que você reclama e ela até resolve. Porém, ela resolve e depois volta à prática do mesmo erro. E você sabe por quê? Porque ela não sente a sua dor. Ela te dá um prejuízo, e para ela tanto faz se você está tendo prejuízo. Então você vai lá e diz: não faz isso, você está me dando prejuízo, ajeita isso aí, por favor. E a pessoa vai e ajeita na sua frente, mas por trás ela faz de novo. Porque tanto faz para ela dá prejuízo ou não. Quem conhece gente assim? São indolentes. E sabe, esse dolo, essa coisa feita de caso pensado, é que leva as pessoas para o inferno. É que leva crentes de carteirinha, que leva crentes dizimistas de igreja para o inferno. É que leva pastores, apóstolos, bispos e missionários para o inferno. É que leva padres e papas para o inferno. O meio clérigo está indo para o inferno, irmão. O meio de homens que deveriam fazer parte de um santo presbitério está indo para o inferno. Esse apostolado corrompido do século 21 está caminhando para o inferno. E por que, meu pastor, que está todo mundo caminhando para o inferno? Porque eles buscam a porta larga, o caminho espaçoso. Eles trazem para si, eles avocam para si os direitos das pessoas e são injustos. Aglutinam em torno de si os louvores e as adorações. Mas a Bíblia diz que toda a honra e toda a glória é do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe quando Moisés subiu o monte? Abra aí no livro do Êxodo, capítulo de número 31, 32, 33 e 34. Eu vou contar a história, você vai ficar com o texto. Mas quando ele lá subiu, ele falou com Deus. E Deus, ao se mostrar ao profeta Moisés, ele dá a Moisés tábuas, 2 que haviam sido lavradas por Moisés, e ele
entrega para Moisés escritas com o seu próprio dedo. E aquelas tábuas tinham o decálogo, os 10 mandamentos. Irmão, quando Moisés, ele desce, ele ainda estava lá em cima, mas quando ele está falando com Deus, Deus olha para ele e diz: olha, lá embaixo o negócio está pegando, porque lá embaixo a turma está fazendo o que é mal aos meus olhos, o povo está fazendo o que não deve. E então, irmãos, o negócio pegou, porque Deus não estava de acordo com o povo. E aqui no capítulo de número, veja aí, capítulo 32, versículo de número 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Quando Deus diz que vai destruir esse povo, Moisés roga a Deus e coloca a sua salvação em jogo. Senhor, se o Senhor observar os heveus, heteus, jebuseus, gigazeu, amorreu, os povos cananecos vão olhar e vão dizer, e o povo do Egito também, e vão dizer: olha aí, tirou eles do Egito para os matar, para os destruir. Senhor, não faça esse mal ao teu povo, perdoa, Senhor. Mas se o Senhor for fazer, então tira o meu nome do livro que o Senhor está escrevendo aí. É muito forte o que ele fala para Deus. Tira o meu nome do livro da vida. Muita. Que coisa, irmão. Que pastor para amar ovelha. Que pastor para amar vidas. Tira o meu nome do livro da vida, mas, Senhor, livra o teu povo. Livra o teu povo. Livra o teu povo. E a Bíblia diz que Moisés desceu do monte. E quando ele desce do monte, ele se depara com seu irmão. E o seu irmão responde para ele quando ele diz: o que fizeste, Arão? Por que fizeste isso ao povo? Por que você concordou com isso, cara? Por que você fez isso? Deus acabou de escrever com o dedo dele coisas que são preciosas para o povo. Eu venho em nome do Senhor trazer as palavras de Deus. Daniel também estava lá na frente de Beltsazar trazendo a palavra. Samuel estava trazendo a palavra a Saul. Mas quem deu ouvidos à nossa pregação? Isaías de número 53. Quem deu ouvidos à nossa palavra? E sabe o que Arão responde? Uma grande verdade, mas que não justificava o seu erro. Sabe qual é o problema de muitos pastores? O problema de Saul tomar a frente de Samuel porque ele queria agradar o povo. O problema de Beltsazar fazer o que fez com os utensílios sagrados porque ele queria agradar os seus generais. Ele queria mostrar sua grandeza. Sabe? Arão também quis agradar o povo que estava no Egito, chateado. E que olharam para ele no capítulo 31 e disseram para ele: sabe este Moisés, que por acaso era irmão de Arão, ele morreu. Porque já faz mais de 40 dias que ele subiu e não desceu. E de certo este Moisés já morreu. Enquanto eles chacotavam o pastor Moisés, enquanto eles faziam descaso e escárnio do pastor deles, enquanto eles repudiavam o seu pastor estava lá no mais alto monte, orando a Deus, falando com Deus e dizendo: Senhor, não destrói eles, não faz isso com eles, Senhor, por amor ao teu nome, porque falaram mal de ti também, Senhor, não faz isso com eles, e se o Senhor for fazer, apaga o meu nome do livro da vida.
E Arão responde. Verso 22 do capítulo 32. Ao que respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo como ele é inclinado ao mal. De que adianta, irmãos, Deus falar se você não quer ouvir? De que adianta o pastor sacrificar e colocar a própria alma em jogo e deixar de viver os melhores momentos da sua vida com a sua família, quando a igreja só ouve, mas não entende? Não se dá por apercebida de que o tempo acabou, de que o arrebatamento é chegado, de que é iminente o julgamento de Cristo. Sabe, irmãos, Moisés teve que fazer uma coisa muito terrível. Versículo 25 do 32. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está ao lado do Senhor, vem a mim. Quem está com o Senhor, vem a mim. Parece Jesus falando: vinde a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. Foi muito doído ter que fazer essa separação no meio do povo e esse morticínio. Mas, irmãos, o que era maldito, o que era amaldiçoado, o que estava sujo, o que estava imundo, o que estava contaminado, não podia mais estar no meio do povo. Ele sabia que dali aquele povo continuaria a sua rebelião. Eles apenas procrastinariam atos de rebelião, mas eles não deixariam de ser rebeldes. Então, abra, por favor, ainda, com muita paciência, o livro de 1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, disse o apóstolo Paulo, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, grife aí, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus.
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de quem, pessoal? O Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Irmão, enquanto Belsassar queria pagar Daniel para traduzir o Mene, Mene, Tekel, Parsim, bastou Daniel olhar e disse: eu sei, guarda contigo o que é teu, guarda os teus presentes, mas eu vou te revelar o que está ali. Eu vou ler e vou dizer o que está lá. A Bíblia diz, verso 13, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, Daniel estava vendo. Abra agora em 2 Coríntios 6. Daniel estava vendo. Era notório o que estava escrito. Era tão claro o que estava posto ali. E apesar da clara evidência de tudo aquilo, as pessoas que estavam ali, generais, príncipes, os feiticeiros, os caldeus, os sábios, os entendidos, eles olharam, os cientistas olharam: eu não consigo ler, não consigo entender. Mas Daniel, um homem cheio do Espírito Santo, que orava 3 vezes ao dia. Daniel, um homem cheio do Espírito Santo, a qual Deus revelou as 70 semanas para o dia do arrebatamento. Esse que conheceu com a intimidade de quem tem o Espírito Santo os últimos dias. Coisas que João teve na ilha de Patmos, Daniel teve antes, mas muito antes de Jesus. Que coisa forte. Mais de 400 anos, Daniel estava sabendo de coisas que nós, há 2000 anos depois de Cristo, ainda não sabemos, não entendemos, porque precisamos do Espírito de Deus. E só pode entender o que a gente está falando quem tem o Espírito Santo. Olha o que diz. 2 Coríntios 6, versículo 1. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: no tempo aceitável te escutei, no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, em tudo, recomendando-nos como ministros de Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Irmão, eu queria ler isso aqui pelo menos umas 1000 vezes para ver se os crentes entendem que servir a Deus não é forma de lucro. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o vosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós,
Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas, ou que harmonia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o incrédulo, ou que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmão, ele manda separar do mal, separar do mundo, receber o Espírito de Deus e não do mundo, porque com o Espírito de Deus, você consegue entender o que está na parede do teu coração. Eu não sei se você consegue acessar essas coisas. Mas tudo que a gente fala, tudo que a gente diz aqui, é apenas o prelúdio daquilo que vai acontecer no dia do juízo. No texto de Daniel 5, ele leu e disse: você está com a sua Bíblia? Ele disse: Mene, diga Mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Olha para o seu irmão e diga: você sabia que Deus está contando o teu reino? Você sabe que os teus dias aqui na terra podem se acabar a qualquer momento? E Deus sabe a contagem? Para que tanta soberba? Para que tanto orgulho? Por que tanta rebelião? Por que tanta rebeldia? Por que tanta insensatez? Por que tanta indolência? Será que você não consegue sentir a dor da cruz? Jesus, no Getsemane, orava ao Pai e ele derramava suor e sangue. E quando ele verteu o seu sangue na cruz, ele gritava e urrava de dores tremendas. Sabe, irmão? As pessoas dizem que são cristãs, mas elas são indolentes. São inconsequentes, são absurdamente cegas, surdas e mudas, porque elas não conseguem declarar o Evangelho, não conseguem ouvir o Evangelho, não conseguem enxergar o Evangelho. Mene, Deus está contando os teus dias. Deus está contando os teus dias. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Irmão, Deus está pesando você na balança, sim ou não? Todos nós estamos nos encaminhando para a sepultura, se Jesus não arrebatar a igreja. Basta que você leia Eclesiastes capítulo 9, 10. Você vai ouvir falar dessa sepultura, o Seol. O Seol, nome bonito, mas é tão feio, né? Cada um aqui está indo para o Seol. Tiago capítulo 4 diz: o que é a vossa vida? É um vapor que aparece e desaparece. Cada um de vocês está caminhando para o Seol, para a sepultura. Um dia você vai lá deixar alguém, outro dia você é deixado por alguém. Mas ninguém escapa disso. Ninguém. Então não chore muito por quem já foi. Não tem mais jeito. Mas chore por você que aqui está. Porque para lá, aqueles que vão, segundo o livro de Eclesiastes capítulo 9, se eu não me engano, versículo 10 diz: lá não há trabalho, lá não há projeto, lá não há mais nada. O que tu tem de fazer, faze-o agora. Se você diz que é cristão, onde está a tua dor? Onde está a dor de quem sente a cruz? Você está sendo pesado. Infelizmente, irmão, achado em falta. Quem entende que é pecador, levanta a mão. As tuas faltas estão pesando na balança de Deus. Mene, mene, tekel, parsim.
Sabe, enquanto Deus está pesando você e achando falta, você está correndo um sério risco de descer ao Seol e ir para o Hades. E posteriormente ser lançado no Giena, no lago que arde com fogo e enxofre. Pastor, eu tenho feito exatamente como Deus tem me mandado. Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Sabe, pastor, eu não tenho falhas, eu tenho buscado muito a Deus. Então, que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? E que mugido de boi é esse? Quando Deus mandou você destruir tudo que tinha no teu coração de pecado. Quando Deus mandou você aniquilar com o mal. Quando Ele te chamou para a glória. Ele deu uma ordem, que você se despojasse da velha criatura, com todas as suas obras. Mas eu consigo ouvir balido de ovelha e mugido de boi, e Agag está vivo entre vós. Porque ainda há pecado no meio da congregação, como Deus viu lá do Sinai, o povo embaixo, em adultério espiritual. Hoje, irmão, o Senhor continua vendo o adultério espiritual da igreja. Não se trata mais de Israel, não se trata mais do judeu, não se trata mais da lei, do sacerdócio de Arão, mas agora no sacerdócio de Melquisedeque em Cristo. Deveríamos ser nós novas criaturas, as coisas velhas deveriam ter passado, já não deveria ter mais nada de anátema, de maldito entre nós, nem no nosso coração, nem na nossa mente, nos nossos atos. Não deveríamos ter volições, desejos, paixões, concupiscências. Não deveríamos mais amar o mal, mas sim aborrecer o mal. E o Senhor, Ele tem ouvido o balido e o mugido, e Ele tem visto as obras infrutuosas das trevas na tua casa, no recôndito do teu lar, e muitas vezes em motéis, onde crentes vão escondidos, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo todas as obras. Sabe, Deus está vendo o que você faz no carro. Deus está vendo o que você faz dentro de casa. O que você fala. O que você pensa. Quando você vê a TV. O que você marca. Como você tem feito. Se escondido do pai, da mãe, do pastor, mas nunca dos olhos de Deus. Curve a sua cabeça, mas abra o seu coração. Oh Deus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.